Bom, obrigado pela APG, pelo convite, e vou tentar ser sucinto para passar a palavra ao professor, não é? Eu fiz a minha pesquisa de pós-graduação relacionando trabalho e depressão, né? Mas esse tema, bem da verdade, e contrariando as prescrições de não mudar de objeto, né, eu fui descobrir mais no final da minha pesquisa. Eu fui descobrir um autor chamado Christophe Dejoux, né, que criou uma subdisciplina chamada Psicodinâmica do Trabalho, e aí boa parte dos resultados da minha pesquisa foi acompanhando. Então, no começo, eu fiquei muito me causava surpresa a visibilidade da questão da depressão, né? E toda a problemática em torno dela, né? Enfim, tornar a depressão algo biológico, a classificação, o rótulo e não um conceito, né? Vindo da psiquiatria, e a relação trabalho e depressão nunca aparecia, né? Então, eu fui vendo que lá no Christophe Dejoux, por exemplo, tem uma passagem lá do Loucura do Trabalho que ele cita o seguinte, que muitos trabalhadores tomam estimulante pela manhã, não é? Tomam ansiolítico durante o dia, para não ficar muito ansioso, né? E tomam um sonífero à noite, né? E aí eu fui me deparando com essa questão da medicalização da sociedade, que também a questão do trabalho não aparecia, né? A questão do uso de drogas, aí já as drogas ilícitas, né? Que é um assunto interessante, que eu não achei nenhuma pesquisa, né, que envolvesse o trabalho e o uso de drogas numa relação muito diferente do uso de drogas que a gente encontrava nos anos 60. Né? Ao invés de um uso de drogas, digamos assim, contracultural, um uso de drogas mais adaptativo, né? Para trabalhar. Bom, então, não achava essa relação depressão e trabalho nem na psicanálise, né, e até a experiência clínica dos psicanalistas, a questão do trabalho fica um pouco escamoteada, porque eles atendem a classe média ou classe média alta, que tem poder aquisitivo, e talvez uma parte dela já tenha, digamos assim, se liberado das questões materiais, do reino da necessidade, né? E outra parte, a sociologia do trabalho, agora tem aqui tem uma professora que tem vindo dar aula aqui, que é a Helena Hirata, que trabalha essa questão psíquica, né, em relação à temática do cuidado, do care, né, que a literatura inglesa chama de care, né? Mas a sociologia do trabalho também, salvo exceções, né, não trabalha a questão psíquica, né? Enfim, e aí eu fui vendo que aparece, tem muitos dados, né, da depressão, muito complicado lidar com alguns dados, porque eles vêm da tradição da epidemiologia, né, então você não sabe o que esse dado é superestimado, porque você vai ler o DSM, que é o manual feito pela Associação de Psiquiatria Norte-Americana, que é usado no mundo inteiro. Esse manual, enfim, o que é depressão? Tem uma série de perguntas ali, de sintomas que o médico pergunta para o paciente. Então, se você está de mau humor acho que, se não me engano, há 4 semanas, é um item que ele vai considerar que você é um depressivo, né? As pesquisas do Ministério da Previdência, tem muita gente afastada com depressão, só que essa depressão não está relacionada ao trabalho, né? Os médicos os peritos do INSS costumam, quando dão afastamento, né,
eles consideram que é por um problema familiar, ou um problema de ordem psíquica, um problema individual, não é? E a psicodinâmica do trabalho, né, ela vem apontando através da clínica um aumento do sofrimento psíquico, né? O Dejure fala que o responsável por isso seria a virada neoliberal, que trouxe novas formas de gestão, que são a avaliação individual de desempenho, né? Que a avaliação individual de desempenho, que é o que a gente está discutindo hoje aqui na universidade, né, muito fortemente, né, mas que tem pressupostos ali que são criticados pela psicodinâmica do trabalho, né? Um deles é de que a crença de que o trabalho pode ser medido, né, que o trabalho pode ser quantificado, né? E o outro é de que o trabalho pode ser que o resultado do trabalho pode ser individualizado, né? Então, no caso aqui, uma pesquisa de pós-graduação, a gente já viu que vários elementos se a pessoa demorou para receber bolsa, se a pessoa não teve bolsa, a precariedade da faculdade ou da universidade, a relação com o orientador, enfim. São inúmeros os fatores que vão influenciar no resultado final do trabalho, né? Então, responsabilizar uma pessoa pelo produto final de um trabalho que quase sempre é coletivo, também é um pressuposto equivocado, né? Mas a avaliação individual de desempenho, ela, como a gente vive numa cultura, né, positivista e que cultua técnica, a avaliação individual de desempenho, a quantificação do trabalho pegou, né? As pessoas acreditam nisso, acreditam que o trabalho pode ser medido, né? E tudo é avaliado, né? A gente vive numa sociedade que as escolas são avaliadas, o professor vai dar entrevista na televisão, ele é da escola da periferia de Quixeramobim. Aí vai lá aparecer o índice da escola dele, o índice nacional da pontuação que a escola teve, né? Enfim, os departamentos são avaliados, né? E isso é tão forte que a gente, às vezes, pessoas que a gente tem como pessoas do campo da esquerda, as pessoas comemoram a avaliação positiva dos seus respectivos departamentos, né? Eu terminei uma pesquisa junto com uma equipe sobre o judiciário, muito parecido com o que aconteceu com o judiciário, o que aconteceu com a universidade, né? Os juízes são ranqueados hoje, tem metas de produtividade, eles têm horas que eles têm que fazer de cursos de reciclagem, tem que fazer fichamento e mandar o fichamento até meia-noite. Por exemplo, os juízes a vara tal do tribunal tal, né? Que lugar que ela está dentro das varas do tribunal da segunda região, né? Então todos sabem a posição no ranking geral. Você pega 300 juízes do Tribunal do Trabalho de São Paulo, né? Que cuida aqui da capital, né? Todo juiz sabe pela internet, sabe que lugar que a vara dele está no ranking, né? E muitos deles colaboraram, né, em certa medida, para que essa avaliação vingasse dentro do judiciário, que era muito criticado por ser improdutivo, né? Então você deu um salto, né, o judiciário de um poder, digamos assim, isolado, ele sofreu um choque de gestão, né? E com metodologias oriundas, né, da iniciativa privada que o Banco Mundial, digamos, em certa medida, sugeriu ao Judiciário brasileiro, e depois houve a criação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e isso foi aprovado, né? Então é muito curioso que você medir parafuso, né, medir rodas, até que né, aparentemente faz algum sentido, né? Mas você trazer métodos para a universidade e para o judiciário, né, quer dizer, como é que você vai a justiça em números, né? É algo completamente esdrúxulo, né?
Como é que você vai comparar dois processos diferentes e transformá-los em um número, né? Quer dizer, você pegou uma situação nova que você vai levar muito tempo para analisar, né, aquele processo, e uma situação, por exemplo, de juiz de trabalho de hora extra, que ele vai fazer de olho fechado, que é a maioria do trabalho dele, né? Então, enfim. Mas um dos objetivos dessas novas formas de gestão, né, foi, na verdade, colocar todo mundo para competir, né? E aí que aparece a questão do sofrimento no trabalho, né? A questão do sofrimento no mundo do trabalho, que o Dejoux vai pegar a questão, por exemplo, da sobrecarga de trabalho. Tem várias manifestações dentro da sobrecarga, que é o karoshi, né, que é a morte súbita japonesa. Aqui no interior de São Paulo, né, você tem o birola com os cortadores de cana, né? Então vocês vejam bem, né, vocês vão pegar um cortador de cana que tem morte súbita no trabalho, né, ou um ataque cardíaco, um AVC, e você pega um engenheiro toyotista no Japão, né, enfim, dois profissionais e duas realidades completamente diferentes com uma mesma, digamos assim, consequência no mundo do trabalho, né? Os caras, o cortador de cana, que passou a ganhar por produtividade, isso é uma coisa que o Marx apontava lá no Capital, né? Que para o capital interessa muito cobrar por produtividade, né? E individualizada. A melhor forma de você dominar o trabalho é pela produtividade individual, né? Então você tem também a questão da Lerdort, que o Bruno já citou, também é uma questão de sobrecarga, né? Você pega, por exemplo, um músico que faz o mesmo exercício durante várias horas por dia, tem problema de tendinite, mas é muito raro, né? Agora você pega o pessoal do bancário, o pessoal do telemarketing, é uma epidemia, e os especialistas que estudaram isso há muitos anos dizem que nunca houve um processo de criação de um novo setor econômico e de adoecimento em massa, digamos assim, tão rapidamente como foi o caso da questão da Lerdort, não é? Outra questão da sobrecarga muito mais comum nas profissões do cuidado, que é o esgotamento profissional, né, chamado em inglês de burnout, né? Eu li o livro do cara que criou esse conceito. É um livro muito complicado, mas, de todo modo, você encontra burnout na classificação do Ministério da Previdência brasileiro, por exemplo, e que tem gente que, de certa forma, se beneficia com essa classificação, que consegue licença, enfim, né? O burnout, por exemplo, você vê professor, enfermeiro com burnout, porque a sobrecarga é tamanha que ele é como se o cara se explodisse, né? Ele passa a ficar indiferente às coisas que acontecem no mundo do trabalho, né? Depois, enfim, você tem as patologias do assédio, né? É muito complicado esse termo assédio moral, porque ele acaba judicializando a relação de trabalho, porque, na verdade, a questão do assédio é uma questão da organização do trabalho, né? Não é questão da relação do assediador com o assediado, né? Então, pouco a questão do assédio ela é só vertical, né? Há assédios horizontais, né? Não é só entre chefia e subordinado, mas entre colegas de trabalho, né? E tão pouco a questão do assédio moral é nova, é recente, né? A novidade é que o assediado não encontra apoio, né? Então, quer dizer, desde sempre, o gerente, o patrão, o capitalista, o capataz, seja lá quem for, o superior orientador, o superior da hierarquia de trabalho, desde sempre esse cara cobrou e ele nunca foi educado, digamos assim, né? Né, como o Marx chamava da tirania da fábrica, né? Está aí a todo vapor, né? A diferença é que os colegas de trabalho, de certa forma, acolhiam, traziam o assediado para o coletivo de trabalho e isso fazia com que a pessoa ressignificasse o sofrimento dela, né? Quer dizer, enfim, né? Eu estou encontrando um apoio aqui e não é que eu sou um mau trabalhador, o problema está em outro lugar, né?
Bom, estresse pós-traumático, né? Hoje tivemos aí um encontro com a Polícia Militar de São Paulo, né? Estresse pós-traumático, ninguém pesquisa a polícia no Brasil, né? Do ponto de vista do que faz a polícia no dia a dia, né? Eu acho que dá para contar no dedo de uma mão quem estuda policial, né? E só no estado de São Paulo tem 2 suicídios por mês de PM, né? Que é uma taxa altíssima, é um contingente grande de 100 mil policiais, né? 2 suicídios por mês é muito grande, né? Não é à toa que... E tem muito problema ali de assédio moral, né? Porque na verdade você tem quase que 2 polícias, você tem os oficiais e os praças, né? E quem suicida são os praças, né? E só dá um Google e é um suicídio que volta e meia ele repercute na vida familiar, o cara mata a mulher e se mata os filhos e se mata, né? Então não é à toa que saiu uma pesquisa recente a respeito da grande parte dos policiais militares, praças, que são a favor da desmilitarização, né? Por que eles são a favor? Porque o problema está nessa divisão do trabalho, né? Você tem um oficial que nunca foi para a rua, né? Ou seja, ele não foi praça e ele manda em praça, né? É a única polícia do mundo que isso acontece, né? Então você tem esse problema de estresse pós-traumático muito presente, né? Bom, então, gente, para não avançar muito, hoje no mundo do trabalho você tem o sofrimento, né? O sofrimento pejorativamente falando, porque trabalhar é sofrer, né? No sentido de que, segundo a psicodinâmica do trabalho, quando você vai trabalhar, se coloca diante de uma atividade, você sofre. Você sofre porque você não sabe se vai dar conta e você tem receio do que vão pensar de você se você não dá conta de uma atividade, de uma tarefa, né? Só que esse sofrimento, de certa forma, ele te mobiliza. E aí que entra a definição do trabalho para o Dejoux, né? O trabalhar é o que você faz, trocando em miúdos, é o que você faz com o que te mandaram fazer, né? Falando em termos técnicos, a prescrição, que é o que mandam você fazer, é a execução. Trabalhar é como você lida com esse gap. Como que você lida com esse intervalo? Se mobilizando, né? De corpo e alma para o trabalho. Essa mobilização é chamada pelo Dejoux de zelo, né? Quando a pessoa zela pelo trabalho, tem zelo no trabalho, né? Que se ela for acompanhar estritamente a prescrição, o trabalho não acontece, né? Por que o trabalho não acontece? Porque a realidade do trabalho, seja da natureza, seja de uma sala de aula, seja de um público, ela é cheia de imprevistos, né? E se, por exemplo, um coordenador manda você dar aula numa sala de determinada maneira, se você for seguir estritamente aquela prescrição, a aula não vai acontecer, né? Quem é professor ou foi professor sabe disso, né? E o que acontece quando você consegue fazer a sua atividade? Você, em geral, é reconhecido por ela, né? Então, aquele sofrimento inicial, ele resulta em algo positivo e há uma descarga de tensão, né? E essa descarga de tensão acompanhada de um reconhecimento, maravilha. O sujeito, no caso o trabalhador profissional, ele sai, digamos assim, engrandecido depois dessa travessia, né? No caso contemporâneo, o que você tem? Você tem uma ausência de reconhecimento no mundo do trabalho, né? Então, para você, a questão das metas é muito comum você ver na literatura e comentando com as pessoas, né? De que quando um coletivo de trabalho ou quando um trabalhador ele bate uma meta, o que acaba acontecendo? Aquela meta que era algo extraordinário, a gestão ela adota aquela meta como um novo padrão, né? Quer dizer, então, na verdade, você bateu uma meta, ao invés de você ganhar um reconhecimento, é como se aquilo virasse contra você, né? Enfim,
E é óbvio que essa questão de depressão e trabalho é muito nuançada, é muito rica, outro problema interessante de analisar, apontar para alguns atores, é a própria irrealidade do trabalho, né? Quer dizer, profissões cujo trabalho não é irrelevante, né? Isso parece que tem acontecido muito na universidade, quer dizer, pesquisas que não dizem nada, nem mesmo para quem faz a pesquisa, e aí é difícil, porque como que você investe muito tempo naquilo e aquilo, né, você não se reconhece, né, para lembrar da velha cartilha, né, você não se reconhece no trabalho, né? Então, quer dizer, essa pressão por números, né, também é um fator de tornar o trabalho, enfim, tornar o trabalho irreal no sentido de que o produto do trabalho não diz nada a não ser números, né? A pessoa que produz papers para produzir papers. Enfim, e a depressão pode aparecer aí também, né? Como a depressão também pode aparecer em quem tem uma relação muito cínica com o trabalho, né? Não gosta do trabalho e nem quer se envolver, e nem pensa em mudar, ou o trabalho não pode ser mudado e tem um distanciamento cínico, só que esse distanciamento tem pernas curtas, né? Ninguém consegue ser cínico e trabalhar durante muito tempo, né? Outra manifestação da depressão, isso eu vi, que eu entrevistei 2 bancários, que isso ficou muito nítido, né? É que na verdade a depressão deles era uma frustração, né? Eles compraram totalmente a ideologia da promoção, que é a coisa do capital humano, da ascensão da vida e ascensão, a promoção na carreira, né? Só que é uma carreira completamente afunilada, os mecanismos de você ser um caixa, né, de promovido a um gerente são muito estreitos, né? E a pessoa acredita. Ela acredita e acredita durante muito tempo, né? Então, os fenômenos, por exemplo, do presenteísmo, né? Hoje ninguém falta no trabalho, né? O fenômeno da cronificação da doença, quer dizer, o cara fica doente, só que ele reprime ou ele suporta a dor até a dor estourar, até ele não conseguir mais trabalhar, né? Tem um filme que eu recomendo chamado Carne e Osso, que isso fica muito evidente, que são os trabalhadores do frigorífico, né? O cara vários personagens ali do documentário, eles só param de trabalhar quando eles não conseguem mais trabalhar. No caso desses 2 bancários, eles se diziam deprimidos, né? Só que a depressão ela veio junto quando esse anseio pela promoção ele se esmorece, né? Aí vem também a questão da depressão. Eu só queria mostrar para vocês um caso que foi muito pouco noticiado, que é o caso de um suicídio. Aí eu acho que vou dar o gancho aqui para o professor. Um caso de um suicídio que aconteceu em 2010, aqui no abril, que aconteceu em 2010 na Universidade Federal do ABC, né? A menina dos olhos lá do governo Lula, né? Esse que está na tela é o blog do suicida, chama Atlas. Eu tinha visto isso quando eu estava concluindo a tese, hoje eu procurei e achei, está no ar ainda, né? Ele escreveu isso aqui, se matou, ele se jogou do 11º andar do prédio, né, da faculdade, né? Então, assim, isso é um dado muito novo, né, segundo as pesquisas da Psicodinâmica do Trabalho, muito novo em termos mundiais, que é o suicídio no local de trabalho. Tá? Então, assim, não é que o suicídio no local de trabalho ele tem necessariamente uma relação mecânica, né? Então, a pessoa se suicidou por causa do trabalho. Mas há muitas coincidências aí que depois dessas viradas todas de gestão, né, que o suicídio apareça num lugar de trabalho, né? Então, antes as pessoas se suicidavam em casa, se suicidavam no viaduto do chá, se suicidavam no metrô, e suicidam no metrô, né? Mas a pessoa suicidar do trabalho, né? Aí e não é um caso, né? Assim, né? Na França isso aconteceu muito, né? Tem policial que se mata no quartel também,
Mas isso acho que todo mundo já ouviu falar, né, do caso da France Telecom, da France Electricité, dos Correios, no mundo privado também da Peugeot e da Renault, né? Então esse cara era um professor de física e ele escreve isso aqui. Vamos ler essa. Eu não sei se é o caso de ler. Vocês querem que leia? Bom, vamos lá. Publicar e perecer, né? A relatividade geral, teoria elaborada por Albert Einstein, está prestes a fazer 100 anos. Quase 100 anos, e eu ainda estudo com admiração. É bastante possível que em 50 anos eu esteja morto, e que daqui a 100 anos estejam mortos os que tiveram lembranças de mim. Antes de tudo isso, porém, o mais provável é que tudo que eu escrevi, poemas, textos soltos, este blog, artigos científicos, já tenha sido esquecido e apagado. Na academia, o lema é publicar ou perecer, e assim pilhas de palavras, gráficos e equações são produzidas apenas para aumentar a quantidade de coisas que irão rapidamente para o lixo da história, inflando por algum tempo o ego e a reputação local de alguns. Meus colegas, cientistas contemporâneos, são todos mais produtivos e de maior reputação científica que eu. No entanto, duvido que daqui a 100 anos algo que algum deles e que eu tenha publicado até hoje venha a ser lembrado. Pois é, não quero entender como tanta energia pode ser gasta em tanto trabalho vazio, né? Isso aqui é uma manifestação disso que eu chamei de irrealidade do trabalho. Acho mesmo que eu já deveria estar no lixo. Só que, enquanto isso não acontece, irracionalmente continuo produzindo textos vazios como este, né? Enfim, aí eu até, para fechar, vou lançar uma questão para vocês que eu também não encontrei resposta na bibliografia, em que medida, do meu olhar mais de sociólogo, né, em que medida chamar atenção para o sofrimento, né, tirar o sofrimento da invisibilidade, em que medida isso pode ser trabalhado politicamente, para que o sofrimento deixe de existir, né? Porque em muitos casos você lança a luz ao sofrimento e ao invés de você tem um efeito contrário, que é as pessoas falarem, tá vendo, é assim mesmo, então eu tenho que me endurecer, eu tenho que suportar, eu tenho que maltratar mais o outro, né? Que é uma coisa que o Dejoux desenvolve muito no livro chamado A Banalização da Injustiça Social, né? Que é um título bobo, né? Banalização da Injustiça Social. Mas é um livro muito interessante por conta desse mecanismo de que, tendo em vista que há sofrimento, como que eu vivo e como eu me comporto, banalizando o sofrimento, né? Quer dizer, eu não vou deixar o sofrimento chegar em mim, eu empurro o sofrimento para o outro, eu vou sobreviver nessa guerra econômica. Era isso, gente.